Olá, amigos. Mais um programa A Priori, comigo, professor Alexandre de Torido, diretamente do Estúdio Leste, em Belo Horizonte, sempre com temas do direito, e hoje não vai ser diferente. Um tema muito polêmico e muito atual. Vamos acompanhar conosco dois convidados muito especiais. A Priori. Muito bem, amigos, amigas, inscritos no canal do A Priori, iniciando mais um programa, mais um tema muito relevante, com dois convidados especiais. Inicialmente, agradeço a você que tem acompanhado o nosso canal, tem curtido os nossos vídeos, tem compartilhado. Não está inscrito? É o momento de se inscrever. Faça sua inscrição lá no canal do A Priori. Mande sugestões de temas. Muitos temas que estão sendo apresentados aqui no nosso canal são sugestões dos nossos alunos, alunos da nossa querida Faculdade ASA, parceira aqui do A Priori, a quem eu agradeço de antemão. Vamos falar um pouquinho sobre a Faculdade ASA nesse programa. Agradeço a você que está acompanhando o nosso canal e que fez contato aqui também com o Estúdio Leste. Estúdio Leste com uma grande infraestrutura, com profissionais gabaritados, tecnicamente muito bons. Você quer gravar seu podcast, quer gravar seu curso, procure os profissionais aqui do Estúdio Leste, que eles vão te atender. Os contatos estão aí na tela para você. E falando especificamente, pessoal, sobre o tema de hoje, um tema muito atual e muito polêmico. Nós vamos falar sobre os crimes virtuais e a liberdade de expressão. E sabemos que o mundo cibernético, né, que está aí aos nossos dedos, tem contribuído muito para a divulgação de informações, divulgações em tempo real, o que é muito bom. A internet bem utilizada, ela é uma ferramenta extraordinária. Mas nós temos nos deparado também com situações em que essas redes sociais, a internet, está sendo utilizada para outros fins, ou caracterizando, às vezes, determinados crimes, né? Vamos colocar dessa forma. E a gente vai discutir exatamente isso hoje, os crimes virtuais e, principalmente, a liberdade de expressão, né? Será que existe uma confusão entre liberdade de expressão e a prática delituosa na internet? Às vezes você que tenha usado essas redes sociais, às vezes está utilizando de uma forma equivocada e pode gerar consequências. E para a gente discutir e conversar sobre esse tema tão importante, tão interessante, eu trago dois convidados. E a nossa primeira convidada, promotora de justiça, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, doutora Cristiane Cotrim. Doutora Cristiane, um prazer recebê-la. Ela nos recebe hoje na sua casa, remotamente. Doutora, um prazer recebê-la. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, muito obrigado, professor Alexandre, pelo convite. É um prazer estar aqui, um prazer poder conversar com os senhores sobre esse assunto. Professor Lucas, que vai participar aqui conosco, dizer que eu estou aqui à disposição para nós podermos debater. Com certeza vai ser muito profícuo o nosso debate aqui. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. A doutora Cristiane, ela é promotora de justiça, titular da 12ª Promotoria de Justiça Criminal em Belo Horizonte, graduada em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, com extensão em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Atuou como coordenadora do COECIBER, Coordenadoria Estadual de Combates de Crimes Cibernéticos, e subcoordenadora do GSI, Gabinete de Segurança e Inteligência, coordenadora do 4ª edição da cartilha Navegar com Segurança do Ministério Público de Minas Gerais, professora convidada da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, membro do Fórum Pro Infância, Grupo de Combate aos Crimes Cibernéticos. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Vamos falar daqui a pouco sobre essa cartilha, viu, doutora? Achei muito interessante, a divulgação é importante aqui para todos nós. E o nosso segundo convidado, um amigo, parceiro lá da Faculdade ASA, parceiro também aqui do A Priori, professor Lucas Azevedo. Professor, mais uma vez, um prazer recebê-lo. Professor, obrigado. Eu já sou de casa, mais uma oportunidade de poder contribuir com esse programa, que eu sou entusiasta, né, tanto da sua iniciativa de desenvolver e preocupar, fomentar debates de temas atuais, mas pela qualidade dos convidados. Hoje a doutora Cristiane aqui é um cumprimento, sempre com atuação destacada no Ministério Público, né, cumprindo um papel que lhe cabe com excelência. Uma honra estar aqui para que a gente possa tratar desse tema tão atual e importante no nosso cotidiano. O professor Lucas, na realidade, é um sócio aqui do A Priori, né? Então é sempre um prazer receber. Então eu vou querer a minha participação dos lucros, tá? Que eu ainda não recebi, viu? Assim que tivermos os lucros,
com certeza será feita a partilha. Muito bem, pessoal, vamos conversar sobre essa questão dos crimes virtuais, doutora Cristiane. Falei inicialmente sobre a questão das redes sociais e a gente tem visto aí realmente situações que nos preocupam. Sim, é importante nós entendermos, e eu gosto sempre de falar de uma frase de um dos criadores da internet, que a internet ela é como um espelho da sociedade. Se você não gosta do que vê, você não quebra o espelho. Essa frase é do Vinton Cerf, ele criou a internet, porque a internet ela completa esse ano 52 anos. E é importante que a gente tenha essa noção de que a internet não é terra sem lei, não tem essa falsa sensação de anonimato que nós temos, e isso vai muito também da falta de conhecimento dos usuários da internet, né? De quem usa a internet, não sabe se precaver e não sabe como se portar. E aí entra a questão da cartilha, que a gente pode conversar depois sobre isso, né? Nós temos nativos e imigrantes digitais, quem nasceu na era da internet e quem não nasceu e está tendo que se adaptar a ela. Então, é um pouquinho por aí. Professor Lucas, é uma situação bem complexa, né? Porque nós temos a internet realmente como um meio eficaz, né? de instrução, de divulgação, de informação, mas que a gente tem percebido aí algum exagero. Eu acho que a doutora Cristiane pontuou muito bem, especialmente no que tange a proteção artificial que se gera nas pessoas, as redes sociais e mundo de computadores. Então, as pessoas criam ali um fake, criam um perfil qualquer e se sentem blindados para emitir qualquer tipo de opinião e julgar pessoas e fazer trucidamento moral como se não tivesse nenhuma consequência. E o direito mudou, né? Assim, o direito é produto social, ele tem que estar inserido na realidade dele. E o mundo hoje é virtual e eletrônico. Então, acho que é o papel do Estado, dos instrumentos, né, instituídos, de realmente regulamentar e fiscalizar isso, para que não vire uma terra sem lei, né, para que possa realmente essas condutas serem proibidas e que haja uma regulamentação. Mas eu acho que a porta de entrada e o caminho é muito por esse lado, das pessoas se sentirem muito confortáveis e acharem que ali é uma terra blindada para fazerem o que querem. Doutora, com relação à experiência da senhora enquanto promotora, a gente tem visto que tipo de crimes que estão sendo apurados ou que são aí eventualmente apurados pela Justiça? Bom, a nível de denúncias, nós temos um canal de denúncias na ouvidoria, né, do Ministério Público. O crime que mais tem denúncias é o estelionato. O estelionato via compras online, leilões, sites de leilões falsos, pirâmides com uso de bitcoins, e depois o segundo crime seriam os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, que aí entra essa questão muito próxima da liberdade de expressão, né? Até onde vai a liberdade de expressão, até onde vai o crime contra a honra. E o terceiro crime que nós temos maior número de denúncias, aí é a pornografia infantil, nas mais diversas figuras típicas, né? A pornografia infantil é um delito que tem também um número grande de denúncias, mas que também a gente apresenta um número grande de prisões e de processos e de condenações nessa questão da pornografia infantil. Então, são os três delitos, três categorias de delitos, né? Porque entre crime contra a honra nós temos calúnia, injúria e difamação, que mais tem denúncias, que nós mais recebemos demanda do cidadão. A atuação do Ministério Público nesses casos, como é que ela tem sido? A Coordenadoria de Combate aos Crimes Cibernéticos, ela foi criada em 2008, então esse ano ela já está completando 13 anos. O nosso Ministério Público de Minas Gerais foi o primeiro a ter uma coordenadoria especializada. Então, essa coordenadoria, ela trabalha como órgão de apoio à atividade fim. Então, nós apoiamos o promotor natural no que ele necessitar para investigar estes delitos, ou para ele poder acompanhar a investigação feita pela Polícia Civil. Então, uma vez que a gente recebe a denúncia do cidadão, a gente analisa essa denúncia, a gente vê se está faltando algum elemento ou não, e a partir daí, ou é iniciada uma investigação dentro do Ministério Público, ou é requisitado um inquérito em que o Ministério Público estará acompanhando todas as diligências que serão feitas para posteriormente vir denúncia, enfim, se for o caso de mandado de prisão, busca e apreensão, né, dependendo do delito, são as mais diversas hipóteses. Posso fazer uma pergunta, aproveitando, embora não seja esse o meu papel, mas assim, doutora Cristiane, como é que a senhora sente, assim, hoje existe a delegacia especializada em crimes cibernéticos, né? Ela tem... Sim. Como é que a senhora sente, assim, você acha que ela tem sido efetiva, precisa de uma modernização maior? Como é que você acha que tem sido oferecida, assim, essa prestação à sociedade? Doutor Lucas, essa delegacia, ela tem uma função como se fosse também um órgão de apoio.
Não são todos os delitos cibernéticos que vão para a delegacia especializada. Tem está me faltando um nome, mas tem uma regulamentação da Polícia Civil, só me faltou o nome de qual instrumento, que traz o que exatamente vai ser investigado por aquela delegacia primeiramente, e os outros delitos irão para as delegacias de bairro, as delegacias comuns, e essa delegacia poderá atuar como órgão de apoio. Nós, do Ministério Público, nós somos padrinhos do laboratório de informática desta delegacia, né? Nós ajudamos a aparelhar essa delegacia com o laboratório para que eles possam ter uma maior qualidade nas suas investigações. Agora, é importante que a população entenda que não são todos os delitos que serão investigados lá primeiramente. Porque isso é importante esclarecer. Essa regulamentação da Polícia Civil que coloca, por exemplo, os crimes cibernéticos próprios vão para lá. Então, a invasão do dispositivo eletrônico vai para lá. A clonagem do celular, para facilitar o ouvinte, vai para lá. A pornografia infantil vai para lá. Agora, por exemplo, uma fraude a nível de estelionato tem que ter um valor mínimo para ir para lá. Salvo engano, sem salários mínimos. Se for um valor inferior, vai ficar numa delegacia regional, uma delegacia de bairro, a delegacia mais próxima da vítima. Legal. É importante que a vítima entenda isso para não causar nenhuma insatisfação, porque ela pode se dirigir a essa delegacia e dizer não fui atendida, porque ela tem uma função que está regulamentada por esta, eu não me recordo qual é o instrumento, mas enfim, um instrumento da Polícia Civil que traz toda a atribuição de cada delegacia. Legal. A gente pode perceber que o Poder Judiciário tem atuado, o Ministério Público tem atuado, né? Mas, professor Lucas, a gente vê a insistência das pessoas em utilizar a internet para outros fins. Eu acho que passa por aquilo que nós já debatemos, dessa blindagem, uma falta de conscientização geral mesmo, de entender realmente os limites da liberdade da expressão. Nós vamos falar mais a fundo adiante, mas há aí, no meu sentir, uma compreensão equivocada do que é a liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão, ela tem barreiras, ela não é uma porta aberta para falar o que quer, o que pensa e sem nenhum critério. Então, acho que esse limite, a linha da liberdade da expressão e a linha da violação da moral alheia, de violar a honra alheia, é uma linha que tem que ser respeitada. E muitas vezes a pessoa, no caminhar, não tem essa noção, né? Extrapola, exerce de forma abusiva um direito fundamental absoluto, então acaba exercendo de forma abusiva. Mas essa noção, falsa noção de impunidade, colabora com isso? Você quer perguntar para a doutora? Pode ser para você. Talvez sim. O que eu percebo muitas vezes é que as pessoas talvez até desconhecem, doutora Cristiana, não sei se a senhora tem essa impressão, que talvez necessite uma divulgação maior desses instrumentos investigatórios, dessa rede de apoio, porque muitas vezes a pessoa é alvo de uma ofensa, ela sequer sabe a dimensão onde procurar, quem procurar, e tal pouco qual seria o instrumento a ser lançado, a lançar mão em face daquela violência. Então, acho que passa muito por isso também, um processo de conscientização, né? Nós temos uma pergunta, doutora Cristiane, de um aluno da Faculdade ASA, nossa parceira aqui do A Priori, basicamente sobre a questão da atuação efetiva do Poder Judiciário, e uma pergunta ao final que eu achei interessante, bem objetiva. Alguém vai preso por isso, né? Vamos ver qual é essa pergunta. Boa noite a todos que acompanham o programa A Priori. Eu sou o Bruno Carraro, do 6º período de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho, e eu tenho uma pergunta. A internet é tida por muitos como território livre, sem lei e sem punição. Então, eu gostaria de saber como o judiciário brasileiro vem coibindo a sensação de impunidade que reina no ambiente virtual e combatendo a criminalidade cibernética. Eu também gostaria de saber se alguém já foi preso pela prática desses crimes. Desde já eu agradeço pelo convite e uma boa noite a todos. Ok, Bruno, muito obrigada pela sua pergunta. Bom, com relação à atuação do Poder Judiciário, se alguém vai preso, eu fiz aqui um apanhado só para lhe explicar. Já falei que a nossa coordenadoria tem 13 anos, nós temos investigações que correm exclusivamente dentro do Ministério Público nesta área. Então, nós tivemos em Minas Gerais o primeiro caso, a primeira prisão por estupro virtual tentado do Brasil. Isso em 2014. Investigação exclusiva do Ministério Público de Minas Gerais. Nós já tivemos também em Minas Gerais prisões de fraudes em leilões utilizando bots, né? O robô que você bota no leilão para fraudar o leilão, então a pessoa compra cotas no leilão virtual e nunca consegue arrematar nada, que para cada lance que o indivíduo dá, o robô dá 3. Então ele não consegue, também já tivemos prisões nessas hipóteses. Nós temos uma operação muito famosa do laboratório de cibernética do Ministério da Justiça, que é a Operação
Operação Luz da Infância. E essa Operação Luz da Infância, ela já está na fase 8, ela é destinada a prender, a coibir essa exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, com mandado de busca e apreensão para o Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Então, assim, são alguns exemplos. E, recentemente, nós tivemos uma operação em que o Ministério Público atuou, também num caso de pirâmide, com o uso de criptomoedas. Então, assim, são operações que têm busca e apreensão, que têm prisão. Só de estupro virtual, eu fiz um levantamento, nós temos prisões em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Piauí, Bahia, todos os casos de estupro virtual com resultado condenação e prisão. Então, assim, acho que atende um pouco a expectativa dele. Está certo que nós falamos de alguns delitos, não de todos, mas são delitos que têm um dano muito grande, especialmente o estupro virtual e a pornografia infantil, né? Além dos delitos de dano econômico, e tem prisão. Sim, tem prisão, Bruno. Acho que atendo a sua pergunta. Na realidade, a senhora aí já ratifica aquilo que falou no início, né? Que a internet não é uma zona sem lei, né? Existe lei e existe aí punição, professor Lucas, com relação a isso, e com consequências, né? A gente está falando aí muito das consequências penais, porque é a prisão, mas nós temos responsabilidade civil também, né? As responsabilidades civis que são objetos de reparação, de indenização, principalmente com relação aos crimes de difamação, de calúnia, e que são muito constantes aí nas redes sociais, né? Muita gente se acha o rei e começa a falar mal do outro porque acha que aquilo vai perpetrar aí perpetuamente, né? Vamos falar assim, com relação a isso, né? E a responsabilidade civil, ela também existe. Eu acho importante assim, essa divulgação que a doutora Cristiane fez para mostrar realmente a consequência prática do ponto de vista jurídico desse tipo de conduta. Então, assim, é legal a gente ouvir isso, porque uma coisa é a gente imaginar a consequência simbólica, né, na norma, mas isso de fato ocorre uma punição, nós temos condenações nesse sentido, tem sido efetiva a prestação jurisdicional, então é legal ouvir isso. E as pessoas confundem muitas vezes, acham que a repercussão penal exclui a civil, né? Então elas podem ocorrer simultaneamente, vai responder penalmente e pode sofrer uma ação civil indenizatória por aquelas ofensas. Então a consequência em ambos... E não necessariamente em dinheiro, né? Nós podemos ter aí reparações civis, né, em que a pessoa é obrigada a gravar um vídeo na internet pedindo desculpas, se excusando daquela fala, né? E muita gente acha que indenização civil é só dinheiro, né? E às vezes não pode ocorrer nessa situação, né? Eu difamei, eu injuriei, eu caluniei alguém, não, você vai ser agora, você foi condenada, você vai ter que gravar um vídeo desfazendo, né, ou desfalando, entre aspas, aí aquilo que foi publicado, né? A própria lei penal já admite a possibilidade de retratação no caso de calúnia e difamação, que são os dois delitos que tratam da honra objetiva. A honra objetiva é a boa fama da pessoa. Então ela dá a oportunidade da pessoa voltar atrás naquilo que ela disse, utilizando o mesmo mecanismo. Então, se ela foi na rede social falar mal, ofender o sujeito, ela tem que ir lá e voltar atrás no mesmo mecanismo e corrigir. Exatamente. Né? Quer dizer, não é tão simples, né? Só paga um valor de uma indenização e fica tudo certo, mas o vídeo está lá. Né? O vídeo está gravado, né? Foi divulgado, foi publicado. Foi principalmente compartilhado, o que é muito pior. Tem uma questão também, que, se vocês me permitem, eu fiz uma pesquisa há uns tempos atrás, já temos até consequências trabalhistas de ofensas na internet. Demissões por justa causa, quando o empregado ofende o empregador na internet, ou até condutas inadequadas do empregado na internet que a empresa não quer ter a sua imagem associada àquele empregado. Então, temos casos de demissão por justa causa também. Quer dizer, a conduta na internet, ela está criando diversas ramificações. Nós temos a responsabilidade penal, a responsabilidade civil e até consequências trabalhistas, que era uma questão que a gente não imaginava que pudesse alcançar. Realmente já vi vários casos nesse sentido. A pessoa muitas vezes xinga, tem uma postura totalmente inadequada e a pessoa, na realidade, ela representa o órgão que ela trabalha, aquela empresa, ele é conhecida na sociedade por levar no ambiente profissional dela o nome daquela empresa. Exato. E ninguém quer alguém... E hoje, assim, doutor Cristiane, professor Alexandre, a vida é rede social, é virtual. No celular nós temos a nossa vida ali, conta bancária, acesso às fotos íntimas, a rede de contatos. Então, assim, demanda um nível de responsabilidade que as pessoas devem observar com mais cuidado.
né? Doutora Cristiane, a cartilha Navegar com Segurança, né, do Ministério Público de Minas Gerais, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre essa cartilha, que eu tive a oportunidade de ler e achei extremamente interessante. Bom, quando a nossa coordenadoria foi criada, em 2008, ela foi criada e dentro das atribuições ela tem uma atribuição preventiva. Então, nós já estamos na 4ª edição da cartilha e provavelmente em breve, acredito, né, que deva ter a 5ª, que ela será atualizada. Acredito que sim, porque a internet é muito dinâmica. Ela foi pensada para a comunidade escolar, porque o Marco Civil da internet, ele fala em educação digital. A educação digital ela é muito importante para evitar esse tipo de conduta que nós estamos conversando aqui, né? Então, ela foi pensada para a comunidade escolar, especialmente a partir de Fundamental 2, quer dizer, a partir de 12 anos, para ensinar pais, alunos e professores a navegar com segurança em ambiente de rede, a não ser vítima de crimes cibernéticos e também não se envolver com nenhuma conduta delituosa. E, além da cartilha, a gente faz um trabalho de ir às escolas, é um trabalho de palestras, né? A gente já levou essas palestras para o interior e, inclusive, para outros estados, conversando com os meninos, aí Fundamental 2, ensino médio também, e já fui a várias faculdades, exatamente para explicar dos riscos da internet. E é nessa hora, professor Lucas, que as vítimas aparecem. Quando acaba a palestra, a gente é cercado por 2 ou 3 que não sabiam aonde ir, às vezes não sabiam que eram vítimas, e nos procuram para pedir uma orientação, o que eu faço, a quem eu tenho que recorrer, e aonde os autores se reconhecem também. Porque eu gosto de lembrar que a partir de 12 anos, o adolescente vai responder na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é bom que ele saiba que fazer perfil falso do coleguinha na mídia social, fazer perfil falso do professor em site de relacionamento, ele pode vir a responder por ato infracional análogo ao delito correspondente. E isso é super importante. Então é um diálogo assim, e que começou voltado para a comunidade escolar, mas que hoje em dia eu tive a oportunidade, quando estava na coordenadoria, de falar até em empresa, falar em faculdade. A coisa se expandiu muito. A linguagem da cartilha é muito simples. Ela não é jurídica, Exatamente. Mas ela é de fácil entendimento. E é importante o direcionamento para essas crianças de 12 anos para frente, mas eu percebo, curiosamente, que quem está precisando ler a cartilha, por mais simples que ela seja, são os adultos, né? São aqueles que utilizam a rede social, utilizam mal a rede social, né? Meus parabéns pela atuação do Ministério Público nessa situação, doutora. Eu não tinha conhecimento e achei muito interessante e inclusive já divulguei nas minhas redes essa postura do Ministério Público e essa cartilha, que eu acho que não é direcionada só a menino de 12, 13 anos, não, né? Tem adolescente de 16, 17, 18 anos fazendo muita bobagem, professor Lucas. Eu acho assim que divulgar esses mecanismos de apoio aí é fundamental, né? E muitas vezes, assim, essa idade, 12, 13, gera aí uma sensação de certa irresponsabilidade, não ter tanto compromisso, que não vai responder penalmente. E a doutora Cristiane pontuou muito bem. Ato infracional, existe aí uma sanção, existe uma consequência de ordem prática muito efetiva e tem que responder, né? Então é importante já criar esse senso de responsabilidade a partir de 12 anos, porque essa vai ser a vida dali para frente. Sem dúvida. Né? Hoje as crianças com 4, 5 anos estão ligadas em aplicativos, sabem o que é Netflix. Então a gente tem que começar a pontuar desde cedo essa noção de responsabilidade. Não falo não só do aspecto jurídico, é da convivência mesmo, de cultivar o respeito, do pensar diferente, de como relacionar com o outro, né? Porque tem coisas que escapam ao direito. Eu acho que é muito mais a responsabilidade social de educar e realmente inserir dentro desse contexto, mostrando o que é certo e o que é errado. Sem dúvida. Doutora Cristiane, eu e o professor Lucas fazemos parte do corpo docente lá da Faculdade Asa de Brumadinho, e esse ano a gente está completando 20 anos da nossa instituição, que me orgulha de há 13 anos ser professor naquela instituição, e o professor Lucas também é professor, só que eu sou do direito civil e ele é do direito penal. E eu sempre falo que o direito civil é muito melhor que o direito penal, só que eu não vou falar isso aqui, tá? Não estou falando com uma promotora, estou falando com uma promotora e com um professor de direito penal aqui, então eu sou minoria, mas eu não vou falar que o direito civil é melhor que o direito penal, não, viu, doutora? Discordo muito. Doutora Cristiane... Os alunos namoram com penal e casam com civil. Não, eu fui exatamente o contrário.
durante a faculdade, eu era mais afeta ao direito civil e acabei trabalhando com penal desde que entrei no Ministério Público. Professor Lucas, o pessoal da Faculdade de Asa quer conhecer um pouquinho melhor o senhor. Pois é, a primeira coisa, eu queria rever essa afirmativa sua e propor um desafio aos alunos. Embora a sua opinião para mim seja muito importante, eu posso lhe garantir que se uma pesquisa for feita, doutora Cristiane, eles vão caminhar com direito penal, embora o professor de direito civil se destaque essa exuberância intelectual. Mas o direito penal é a grande paixão de todo estudante de direito. A verdade é essa. Eu prefiro deixar essa pesquisa para outra oportunidade. Mas o pessoal quer conhecer um pouco do senhor. Em que sentido? Como professor de... Eu sou professor de Direito Penal 4 e 5, quarto e quinto período, Direito Penal 3 e 4, parte especial inteira do Direito Penal. Então lá eu leciono a partir dos crimes em espécie, homicídio, até os crimes contra a administração pública. Eu já estou lá também, acho que 7 anos, lecionando essas disciplinas na faculdade. Nós dois agora vamos fazer um convite agora para a doutora Cristiane, que quando voltarmos presencialmente, ela... fazer uma palestra lá para uma semana jurídica que a gente tem todo semestre, fazer um contato com a senhora para fazermos uma apresentação lá. Presencial, né? Presencialmente, de repente até sobre os crimes virtuais também. Fica aí de antemão convidada. Será um prazer. Eu gosto muito de estar com alunos de universidade, é um outro nível de debate, a gente pode aprofundar, eles são muito questionadores, eu acho muito interessante. Nós temos um vídeo institucional, doutora, que nós vamos assistir, da Faculdade Asa. Logo em seguida, professor Lucas, tem uma pergunta de uma aluna da Faculdade Asa, direcionada um pouco à questão da liberdade de expressão. A gente vai, doutora, também entrar nessa esfera. Nós tivemos aí um político, um ex-político preso, né, por eventual prática de um delito, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver o nosso vídeo e logo em seguida a pergunta da nossa aluna. A Faculdade Asa, em Brumadinho, está entre as melhores instituições de ensino do país, pela sua qualidade de ensino, infraestrutura e projeto pedagógico. Aqui você encontra ensino com qualidade assegurada pelo MEC. Cerca de 90% dos professores são mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho. Oferecemos cursos de graduação, técnicos, extensão e pós-graduação. Temos diversos laboratórios para as aulas práticas, os quais foram projetados e construídos para o melhor aprendizado dos nossos alunos. Através da parceria com a FAPEMIG, oferecemos bolsas de iniciação científica aos alunos da graduação. A Faculdade Asa possui metodologia ativa e coloca os estudantes como principal agente de aprendizagem. Possuímos também transporte gratuito para os alunos da graduação. Diga sim para o seu futuro, venha para a Faculdade Asa. Olá, meu nome é Laila Cardoso, sou aluna da Faculdade Asa de Brumadinho, estudante do curso de Direito, atualmente no 10º período. Tenho uma seguinte indagação aos senhores. Muito tem se debatido no país com relação à utilização das redes sociais como forma de liberdade de expressão. Gostaria da opinião dos doutores em relação a eventuais publicações que, pelo seu conteúdo, podem vir a caracterizar crime, mesmo sob a justificativa de ser o ato uma liberdade de expressão do agente. Agradeço a participação no programa Priori, um abraço. Ei, Laila, sua pergunta é muito interessante e já até falamos um pouco sobre isso. A liberdade de expressão, ela não pode servir como instrumento, como um mecanismo de excesso. Tá? Ela é uma garantia dentro dos limites da razoabilidade, desde que não viole a intimidade alheia, a privacidade e a honra alheia. Tá? Nenhum direito fundamental é absoluto. Né? Ele tem que ser visto como uma garantia a ser preservada, a ser exercida, mas com limites. Né? E essa barreira do limite é ponto fundamental. O professor Alexandre mencionou alguns casos recentes. Pessoas públicas, alguns em posição de autoridade pública e que usa a rede social para sair falando qualquer tipo de coisa, atentando contra os poderes instituídos, e isso é crime. Né? Não pode servir, e isso é muito importante, essa noção atual. Vivemos tempos aí de ruptura, em que o debate político está muito aquecido, e nós não podemos perder a noção do que é legal, da segurança jurídica. Né? Então, esse cuidado ele é fundamental. Se expressar, mas entendendo os limites, né? Sob pena de isso caracterizar um crime contra a honra, um crime contra a ordem pública, contra a segurança nacional, entre outros tantos crimes aí
decorrentes desse tipo de conduta. O que me causa espécie nessas situações, doutora, também, é a questão da democracia, né? Muitos defendem, outros não defendem, especificamente com relação à questão lá do ex-político Roberto Jefferson, que foi preso, sem querer aqui entrar em esfera política, absolutamente nenhuma, mas muitos defendem, muitos não defendem, porque entendem que a democracia ela deve ser preservada em todos os níveis, né? Só que, quais são esses níveis? Será que as pessoas conhecem realmente qual que é o nível, qual é o limite da aplicação da liberdade de expressão, né? Existem leis, né? Não é um mundo ao léu, existem leis, doutora. Sim, eu faço minhas as palavras do professor Lucas, exatamente o que eu penso, a questão da razoabilidade, da postura, né, que a gente tem que pensar que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Quando você usa as palavras, né, que no direito comparado chama de fighting words, quando você usa palavras de briga, palavras de agressão, você já perdeu totalmente a razão, né? E uma questão também que eu acho interessante da gente colocar aqui, que se questiona muito, são os provedores de aplicação, os aplicativos, que muitas vezes retiram conteúdo e as pessoas se questionam, eles podem retirar conteúdo? Isso é uma outra questão que a gente também tem que ter em mente, a questão dos termos de uso. Quando a gente aceita fazer parte de uma comunidade, né, seja essa uma comunidade no aplicativo X ou Y, é como se você estivesse assinando um contrato e você está ali, está anuindo aquelas cláusulas e estar contra aqueles termos de uso pode sim ensejar a retirada de um ou outro conteúdo, né? Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas do consulado americano, nós fazemos às vezes trabalhos próximos, acerca de retirada de conteúdo, porque vários provedores são norte-americanos, e a liberdade de expressão na primeira emenda, eles colocaram que a primeira emenda só pode ser invocada do cidadão contra o governo, jamais contra uma empresa privada. Então, essa questão do termo de uso também é bom que as pessoas estejam atentas, que quando a gente entra para uma rede social, a gente sai dando ok para tudo, né? E a gente não lê, ninguém leu termos de uso. É muito grande, as letras são muito pequenas. É igual contrato bancário, ninguém lê. Exatamente, contrato de seguro, de plano de saúde. Aí, quando retiram a sua postagem, a pessoa vai e grita, e a minha liberdade de expressão? Tem que entender que você faz parte de uma comunidade, né? Até questionar, algumas retiraram, deveriam ou não ser retirados, é outra questão. Mas é uma questão também que surge muito com relação à liberdade de expressão. E eu faço minhas as palavras do professor Lucas, com relação à razoabilidade. Essa tem que ser a palavra de ordem, para medir o que é liberdade de expressão, o que vai ser cometimento de crime. E a gente vive num momento muito conturbado em termos políticos, né? Nós estamos agora em agosto de 2021, um momento muito desgastante em termos políticos, onde tudo que se fala ou é para um lado ou é para um outro lado. Usa-se a democracia quando é bom para mim, quando não é, eu não vou usar a democracia. Quer dizer, a gente vive numa instabilidade, né? Isso se reflete na sociedade, inclusive nas redes sociais, causando esse tipo de problema, professor Lucas. O que eu vejo, assim, o nosso papel nesse cenário em que a gente vê que o debate está muito quente, a gente que é operador do direito, que atua com isso cotidianamente, dentro da academia, a gente tem que propor na linha que a doutora Cristiane disse, trazer luz ao debate, propor razoabilidade. Tem uma frase que o meu sócio Ricardo fala muito, que é o seguinte, não basta ter razão, é o que fazer com ela. Então a pessoa muitas vezes tem uma demanda que até é legítima, ele pode propor uma mudança, ele tem uma ideia, mas a forma como é colocada, não é? Sempre quando é colocado com agressividade, com ofensa, com desrespeito, embora talvez até a causa seja legítima, a propositura do debate tem ali um fundo de indagação que permita uma discussão, mas se for colocado com papel de ataque, de desrespeito, de violentar a opinião alheia, e hoje está muito assim, o radicalismo. Olha, se eu penso de uma forma, eu sou contra uma corrente política. E a gente tem que agora pensar no país e preservar a construção democrática olhando para frente. E o ataque às instituições, né? Os ataques constantes ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião principal da nossa justiça e da nossa Constituição, e que bem ou mal vem atuando, né? Pode-se questionar algumas decisões, sim, mas atacar as instituições qualquer propositura de rompimento da normalidade democrática e de afronta aos poderes constituídos, quaisquer que seja, tá? Seja o executivo, seja o judiciário, o próprio legislativo,
é uma propositura fora do debate democrático que nenhum de nós aqui, que sabemos de onde nós viemos e para onde queremos irmos podemos aceitar. O pior que isso vai de encontro aí a questões econômicas. A gente vê um país aí complicado economicamente, socialmente, culturalmente, né? Enfim, é um problema sério. Esses crimes cibernéticos têm que ser combatidos. Eu fico muito feliz, muito satisfeito em ver a atuação plena e robusta do Ministério Público. Foi muito importante hoje esse esclarecimento da doutora Cristiane, né? Doutora, a gente chegou ao final aqui do nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecê-la pela participação, pelas informações e muito obrigado. Queria passar as suas considerações finais. Eu agradeço, professor Alexandre, pelo convite, professor Lucas aqui pela troca, né? Um prazer conhecê-los e dizer que é o que eu falo, vou falar exatamente o que eu falo quando eu falo para os adolescentes. Pensar antes de clicar. Vai valer a pena? E a gente é responsável não só pelo que a gente posta, também pelo que a gente curte, pelo que a gente compartilha. A nossa postura na rede social reflete muito da nossa personalidade. Então, vai valer a pena? É só esse questionamento que eu trago aqui. É o que eu falo para os meninos, mas que eu acho tão atual para todas as idades. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Professor Lucas, muito obrigado pela presença. Espero revê-lo brevemente nos nossos corredores da instituição. Nós torcendo muito para que esse momento chegue logo. Obrigado, professor Alexandre. Sempre uma honra estar aqui, de verdade, contribuir com essas discussões. Doutora Cristiane, um prazer muito grande. Eu já a conhecia dos corredores e agora poder ter a oportunidade de discutirmos aqui e ouvir novas experiências e perceber que existem aí muita gente envolvida e trabalhando para que a gente possa estruturar a nossa prestação jurisdicional, se atentando à realidade desses crimes virtuais. Foi muito legal esse bate-papo. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, professor Lucas. Pessoal, chegamos aí ao final de mais um programa A Priori. Ficam aí as informações extremamente relevantes. Você, operador do direito, tem uma responsabilidade enorme em divulgar essas informações, de dar a sua consulta àquelas pessoas que eventualmente estão utilizando a rede social para outro fim. Vamos pensar na democracia, na liberdade de expressão, mas não esquecer que existe lei. A internet não é um mundo sem lei. Vamos pensar nisso e vamos refletir. Muito obrigado por você ter assistido o nosso programa, estar compartilhando os nossos vídeos. Faça a sua inscrição e aguardo vocês nos próximos programas. Faculdade ASA, invista no seu futuro. Um grande abraço, até a próxima.